Shabbat Shalom, 22 de Tishrei, 5.784, a contar da criação. Estamos no dia 7 de outubro de 2023, a Era Comum. É a tarde da Torá, a tarde com a Torá, neste Shabbat, em que nós estamos, no sétimo dia da semana. E ao despertarmos no dia de hoje, com a triste notícia sobre os ataques terroristas para com o povo judeu em Israel. Por isso, as nossas preces se intensificam para podermos realmente clamarmos a Hashem, ao soberano dos mundos, para que dê proteção e rapidamente faça com que as coisas voltem à sua normalidade. Somente o Deus de Israel, que é o verdadeiro escudo do povo judeu, é que pode trazer realmente a proteção e a segurança, né? As nossas preces, né, por aqueles que morreram, por aqueles que foram sequestrados e levados para lugares de torturas e morte, para que Hashem, na sua infinita misericórdia, dê graça, dê solução para essa questão aí, né? E mais uma vez, né, justamente num dia sagrado, o povo de Israel, o povo judeu, é surpreendido pelo ataque inimigo. Isso traz para nós realmente uma perspectiva de que precisamos sempre estarmos atentos e, acima de tudo, fé e confiança em Deus, para que realmente sejamos guardados de todos os males, de todos os inimigos e de toda má sorte, né? Exatamente no tempo que nós estamos concluindo o início do novo ano, 5.784, concluindo o Rosh Hashanah e Yom Kippur, a festividade de Sukkot, adentrando, né, até o pôr do sol de hoje. Nós estamos aí em Shemini Atzeret, Simchat Torah, o 8º dia, e a alegria da Torá, que inicia um novo ciclo, e repentinamente, né, o povo judeu é surpreendido por ataques traiçoeiros e já causou dezenas de mortes para com os nossos irmãos judeus, e outras dezenas foram sequestrados para servirem de negociatas, né, baratas, exatamente de um grupo que não quer a paz, não querem hipótese nenhuma, nem terra eles não querem. Infelizmente, os inimigos do povo judeu, eles querem simplesmente eliminar o povo judeu. E, obviamente, nós não podemos estar aceitando isto, não aceitamos isto, e nós realmente intensificamos as nossas preces em favor de Israel, em favor do povo judeu, porque o perigo do povo judeu é o perigo para as nações. O povo judeu ser ferido significa que as nações serão feridas. O povo judeu padecendo realmente má sorte significa que as nações também estão em perigo de má sorte. Então, por isso que realmente Hashem Tsevaot, o Eterno dos Exércitos, esteja aí direcionando todas as forças de defesa de Israel para realmente dar a resposta adequada e salvar o maior número possível daqueles que foram sequestrados, para trazê-los com vida ao convívio de seus familiares, né? E que realmente o inimigo pague o preço da sua ousadia perversa e cruel, né? Então, que de fato o escudo, né, as espadas de ferro possam surtir um efeito positivo e trazer realmente proteção, com a direção e orientação do Eterno, ok? Nós não estamos aqui discutindo a política de Israel, porque infelizmente a política de Israel precisa muito, mas muito de Torá, né? Então nós reconhecemos que a política de Israel, ela está ausente na sua política a Torá, está ausente realmente a presença da direção, da orientação rabínica, né, dentro da Torá para com as suas autoridades.
Sabemos que há uma grande falha nesse sentido, mas não é nesse sentido que aqui estamos. O sentido é que o povo de Israel, o povo judeu, foi ferido, dezenas de mortos e outras dezenas de sequestrados. E também nós sabemos que isso se trata de sinais, que nós precisamos estar alerta, o quanto que é preciso, o quanto é urgente que o justo Mashiach se revele a qualquer momento e a qualquer momento mesmo. Mas não é por causa da revelação do justo Mashiach que está por acontecer a qualquer momento que nós podemos ficar insensíveis e indiferentes com tudo aquilo que está acontecendo. O nosso monoteísmo é com fundamento judaico e orientação rabínica. Nós não estamos metidos na política. Nós estamos realmente entronizados com o povo judeu, a Torá, e realmente com a revelação do justo Mashiach por acontecer a qualquer momento e a qualquer momento mesmo, ok? Então, por isso, vamos intensificar as nossas preces em favor dos Benei Israel, do povo judeu, e vamos intensificar realmente as preces em favor dos Benei Noach, não somente no Brasil, mas em todos os 4 cantos do mundo. Por quê? Porque esta ousadia do inimigo, ela dá coragem a muitos sem cérebros por aí afora de fazer qualquer tentativa contra qualquer marco que tenha realmente uma identificação com o povo judeu, com Israel e principalmente com o Deus, Hashem de Sebaot, o Senhor dos exércitos do povo judeu. Então, por isso, precisamos também intensificar as preces em favor dos Benei Noach, ok? Então, tudo tem propósito? Lógico que tem. Mas isso não significa que eu sou frio, insensível, anestesiado com aquilo que acontece com o próximo, principalmente se tratando do irmão judeu. Então, se ele sofre, eu sofro. Se ele é ferido, sou ferido. Se ele experimenta a morte, a dor do luto, nós também experimentamos. Não é porque nós cremos na profecia da revelação do justo Mashiach para qualquer momento, que significa que nós temos, entre aspas, o direito de sermos insensíveis. Não, de forma alguma. De forma alguma. Por isso, vamos intensificar as nossas preces em favor realmente do povo judeu. Vamos intensificar as nossas preces em favor da terra prometida, Israel. E vamos intensificar as nossas preces em favor realmente dos Benei Noach, o povo Benei Noach que está no monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Para você que acha que nós podemos ficar indiferentes e insensíveis, então eu te pergunto, quem é a nossa liderança? Não é o Rav Yaakov Gerenstadit? Você realmente ama o seu rabino? O Rav Yaakov Gerenstadit? Ele tem filhos em Israel que estão correndo perigo. Você vai ficar insensível a isto? Temos lá muitos e muitos rabinos do Rabad, o povo Rabad que está lá. Quantos deles foram atingidos? Você vai ficar insensível com isso também? Você acha que o que está acontecendo ali com o povo, estamos falando de povo, terra prometida, não política, ok? Você acha que tudo isso que está acontecendo com o povo judeu ali, você acha que o nosso rabino, Yaakov Gerenstadit, ele está sorrindo, pulando de alegria, de felicidade? Ou ele também está triste com tudo isso que está acontecendo? E você não vai se entristecer junto com o seu rabino? Então, amados, essa retórica de ficarmos indiferentes e insensíveis, isso é como diz aquele velho ditado, isso é para quem tem sangue de barata na veia. Se você tem sangue de barata na veia, faça bom proveito. Vamos intensificar as nossas preces em favor de Israel,
do Benei Israel, os filhos de Israel, os filhos de Yaakov, o pai Yaakov, e vamos intensificar também as festas em favor dos Benei Noach, não somente no Brasil, mas em todos os quadrantes da terra. É um sinal que você está correndo perigo também. Ok? Se o teu irmão mais velho está correndo perigo, significa que os caçulas significam que são mais fracos do que o irmão primogênito. Então o inimigo acha que é mais fácil também atacar você. Quem tem ouvidos para escutar, escute. Porque tem muita gente que ouve, entra por um lugar e sai pelo outro, né? Agora quem escuta não. Vai no intelecto, vai no coração, reflete todas as coisas. Por isso nós vamos recitar o Salmo 121 e o Salmo 123 em favor do povo judeu, em favor de Israel, em favor da terra prometida, ok? Então vejam bem que o Salmo 121, o comentário sobre ele diz: este cântico descreve os meios pelos quais Israel encontra forças para atingir as alturas espirituais e ascender até a sua gloriosa presença do Eterno. Trata da proteção constante de Deus, e recitá-lo é particularmente apropriado em época de crise. Esse é o comentário do Salmo 121. O comentário do Salmo 123 diz assim: o salmista escreve a partir da perspectiva dos judeus no exílio, cuja trágica experiência ensinou-os que somente Deus pode ajudá-los. Então, amados, dentro desse aspecto da realidade, qual é o propósito principal? O propósito principal é a proteção sobre o povo e a terra prometida. E, somado a isso, realmente o renovar a fé e a confiança que somente Deus é o verdadeiro escudo e o verdadeiro protetor do povo judeu, da terra de Israel, a terra prometida, e daqueles que confiam em Deus. Então, por isso, né, essa prece não diz somente a respeito da terra prometida e do povo judeu que ali está, mas do povo judeu que está em toda a sua galute, em todo o seu exílio, entre as nações do mundo inteiro, que podem sofrer reveses com toda essa história. Junto com eles, todos os Benei Noach, os não-judeus, que têm abraçado a fé monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica. Porque você está irmanado, conectado. Você está de ombro a ombro com o povo judeu. E se você está ombro a ombro com o povo judeu, e o seu irmão mais velho, o judeu, que está ombro a ombro, que você está ombro a ombro com ele, ele é ferido ao seu lado, você vai fazer de conta que nada aconteceu? Salmo 121 assim diz: um cântico para a ascensão. Ergo meus olhos para o alto, de onde virá meu auxílio. Meu socorro vem do Eterno, Criador dos céus e da terra. Ele não permitirá que resvale teu pé, pois jamais se omite aquele que te guarda. O guardião de Israel jamais descuida, jamais dorme. Deus é tua proteção. Como uma sombra te acompanha a sua destra. De dia não te molestará o sol, nem sofrerá de noite sob o brilho da lua. O Eterno te guardará de todo mal, ele preservará tua alma. Estarás sob sua proteção ao saíres e ao voltares, desde agora e para todo o sempre. O Salmo 23 assim diz: um cântico de ascensão. Elevo meus olhos a ti, que nos céus habita. Assim como se fixam os olhos dos servos na mão de seus senhores, e os da serva nas de sua senhora, voltam-se nossos olhos para o Eterno, nosso Deus, e nele permanecerão fixos até que de nós se compadeça. Compadece-te de nós, ó Eterno. Concede-nos tua compaixão, pois estamos exaustos de suportar tanto opróbrio.
Nossa alma está saturada de sofrer escárnio dos faltosos e desprezo dos soberbos. Que chegue ao trono da graça de Hashem as nossas preces e que rapidamente possamos ver sendo restaurado a segurança e a normalidade na casa de Israel. Ok? Então é isso daí. Vamos continuar acompanhando, né, durante todo o dia e durante o transcorrer desses fatos, né, para ver o desenrolar até o desfecho final dessa história, né? E vamos ver, né, sem comentários a mais, vamos ver como vai proceder o nosso Brasil nessa história. Ok? Baruch Hashem. Hoje, até o pôr do sol, estamos em Shemini Atzeret, literalmente falando, e também emenda-se, né, o Simchat Torah, a alegria da Torá. Alguns aspectos de Shemini Atzeret, né, para que nós possamos aí estarmos realmente conectados com essa data que, infelizmente, foi quebrada de forma abrupta, traiçoeira e cruel para com o nosso irmão mais velho, o povo judeu, lá em Israel e no mundo inteiro, porque no mundo inteiro o povo judeu está em estado de alerta. Numa família normal, quando chega uma notícia de que o irmão mais velho está convalescendo de alguma enfermidade, numa família normal, né, todos os irmãos correm para a casa do irmão primogênito para socorrê-lo e ajudá-lo. Isso não é diferente para com o nosso monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Eu acredito que você é inteligente e está entendendo o que nós estamos falando. Então a essência do dia Shemini Atzeret, né, nós temos aí no 7º dia, que vai até o pôr do sol, aliás, que foi até o pôr do sol de ontem, né, e do pôr do sol de ontem até o pôr do sol de hoje, nós estamos em Shemini Atzeret, o 8º dia. Então até o pôr do sol de ontem nós concluímos o 7º dia de Sukkot. E o 7º dia de Sukkot ele é conhecido também como Rosh Hashanah Rabbah, que é exatamente o dia em que se inicia o outro selo, né? Ou seja, é uma nova oportunidade que Deus dá realmente ao povo judeu e àqueles que creem realmente no Deus de Israel, no Deus do povo judeu, o único Deus, o único Criador, Redentor e Salvador, certo? Realmente nas suas misericórdias, porque os portais das misericórdias de Hashem estão sempre abertos para aqueles que fazem verdadeira Teshuvah. Então, em Rosh Hashanah e Yom Kippur, ou Rosh Hashanah e Yom Kippur, todos os habitantes do mundo passam diante de Deus para serem examinados. E durante a festa de Sukkot, o mundo inteiro é julgado quanto à água, às frutas e os produtos agrícolas. O 7º dia da festa é chamado Rosh Hashanah Rabbah, que é quando esse julgamento é selado, já que a vida humana depende da água e tudo depende da decisão final, ou seja, a essência de Rosh Hashanah Rabbah é, de certa maneira, semelhante a Yom Kippur, e, portanto, é marcado por ações e arrependimento. Os nossos mestres e sábios, eles nos falam com referência a essa questão, e entre outros detalhes, né, nos fala sobre essa questão de Rosh Hashanah, onde todos os habitantes do mundo passam diante de Deus em juízo. Aqueles que são completamente justos são escritos imediatamente no livro da vida para um ano bom e doce. O veredito daqueles que não são tão justos fica suspenso até Yom Kippur, né, para ser selado. Vejam bem como que as misericórdias do Eterno se estendem, né? Por isso disse o profeta, né, Ezequiel, que Deus ele não tem prazer na morte do ímpio, na morte do perverso,
Mas a alegria de Deus é que realmente o perverso, ele realmente faça techuvá. Ele venha, retorne a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento. Essa é a maior alegria para Deus. Ele não se alegra com o ser humano que morre na sua crueldade, na sua perversidade. Por isso ele sempre vai arrumando, na nossa linguagem humana, ele sempre vai arrumando uma desculpa para que as misericórdias vão se estendendo, né? É como se o pai ele estivesse dizendo ao filho de uma forma direta, numa forma humana para entendermos. Né? É como se o pai estivesse dizendo ao filho: filho, eu sei que você fez tudo errado, eu conheço todos os teus erros, mas você é meu filho e eu quero tratar você como filho, com bênçãos, proteção, com vida, com saúde, para que você possa ser agraciado pelo meu favor. Então, por isso, arrependa-te do mal, abandone os seus caminhos ruins e perversos e volte-se para mim, porque somente através de mim que você pode alcançar bênçãos que pode lhe levar a uma vida longa, saudável, feliz. Então, por isso, eu estou estendendo mais uma oportunidade, dando a você mais um tempo para fazer techuvá. Então, é dentro desse aspecto que nós vamos encontrando realmente Hashem, o único Deus soberano sobre todas as coisas. Então, quando nós vemos lá Rosh Hashanah, o ano novo, o selo para o livro da vida para um ano bom e doce. Então, aí nós encontramos em Yom Kippur, o dia da expiação, popularmente conhecido como o dia do perdão, o selo final. E aí nós chegamos em Sukkot, e nós vemos aí a misericórdia do Eterno se renovando. Chegamos no 7º dia de Sukkot, aí Deus vem e traz Hoshana Rabbah. Mais uma oportunidade de poder estender realmente misericórdia. Então os nossos sábios falam, para aqueles que realmente se entregam a techuvá, ao retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento, então se tornam justos diante de Hashem, por causa do seu arrependimento. Esses são imediatamente escritos no livro da vida para um ano bom e doce. E no Yom Kippur são selados para um ano bom e doce. E para aqueles que não são tão assim, então mais uma vez os sábios vêm e dizem, e então o Eterno, ele imediatamente, ele fica, o seu veredito final para esses que não foram íntegros, o seu veredito final fica suspenso até Yom Kippur. Mas o Yom Kippur acabou de acontecer. Então que Yom Kippur é esse? O próximo Yom Kippur. Baruch Hashem. Ele dizendo, a techuvá é a chave para o teu sucesso espiritual, físico, financeiro e material. Por isso, meu filho, eu conheço os teus erros, a tua rebeldia, eu conheço as tuas falhas. Arrependa-te para receber estas dádivas de Hashem. Entendeu? Então, por isso, né, a essência que nós encontramos em Hoshana Rabbah, o 7º dia de Sukkot, certo? Então, portanto, no dia de Hoshana Rabbah, um número maior de orações e súplicas é recitado e há um despertador de arrependimento, né? Um despertador aqui na cabecinha, na cachola, daquele que não foi tão íntegro, né? Prim, 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 né? Aquele despertar, epa! Mas o ano novo aconteceu, Rosh Hashanah, houve um escrito no livro da vida, veio Yom Kippur, houve um selo, e agora chegamos em Sukkot, e mais uma vez eu sou surpreendido que as misericórdias de Hashem continuam sendo estendidas. As portas das misericórdias de Hashem não fecharam para mim. Então isso me dá motivos para que eu seja íntegro diante de Deus, para que eu faça a verdadeira techuvá e eu possa
nesse dia, o 7º dia de Sucote, somando com Shemini Atzeret, Simchat Torah, onde coisas belíssimas estão acontecendo. E eu posso andar com meu Deus, sabendo que Ele é o meu verdadeiro escudo, proteção, a minha verdadeira vida. E Ele me concede não somente o perdão, mas Ele me concede a integridade de poder andar com o meu Rei. Então, por isso, o Midrash diz assim: disse Deus a Avraham: eu sou um, e tu és um. Considerei os teus descendentes, considerei-os aos teus descendentes, um dia especial para que eles possam expiar os seus pecados. Aí você vai dizer, Yom Kippur? Não. Ele está falando, segundo o Midrash, de Rosh Hashanah Rabbah, o 7º dia de Sukkot. Ou seja, mostrando que tem mais uma extensão das misericórdias de Hashem. Segundo a explicação de Matei Moshe, Deus disse a Avraham que, se os seus filhos não obtivessem expiação em Rosh Hashanah, eles poderiam obtê-lo em Yom Kippur. E que se nem em Yom Kippur conseguisse, então, com certeza, obteriam em Rosh Hashanah Rabbah, o 7º dia de Sukkot. Porque Deus fez essas promessas especificamente a Avraham? A luz de Avraham começou a iluminar o mundo depois de 21 gerações, contadas a partir de Adão. Da mesma forma, mesmo que a luz de Israel demore a brilhar, ela não será adiada por mais de 21 dias, ou seja, após Rosh Hashanah, ou seja, em Rosh Hashanah Rabbah. O caráter essencial do dia consiste, portanto, de rezas para despertar a misericórdia divina no momento derradeiro, parecendo que é o momento final, em que a sentença é selada, quando são anotados os vereditos. Então, desta forma, nós encontramos em Rosh Hashanah Rabbah realmente essa oportunidade maravilhosa. E aí nós adentramos em Shemini Atzeret, o 8º dia, né? A data festiva de Shemini Atzeret constitui uma festa por si só e não guarda relação com Sukkot. Então, Shemini Atzeret é como se fosse uma festa apartada. Na realidade, é uma festa à par. Porém, devido ao costume e à própria tradição, ela acabou ficando aí conectada com o Sukkot. Então, fala o 8º dia de Sukkot, né? Mas ela traz exatamente essa perspectiva que Deus está dizendo, ou o rei está dizendo, ou o pai está dizendo aos seus filhos: a vossa partida me é difícil, fique mais um dia, né? Então, por isso que acaba ficando essa conotação de estar ligado como 8º dia de Sukkot, ok? Então, nesse sentido, nós temos aí o Shemini Atzeret, né? E nesse aspecto aí, nós vemos exatamente a questão estar mais um dia com Hashem, estarmos mais um dia junto ao Rei dos Reis, né? E assim nós podemos dizer como é bom estarmos junto do Rei, junto com o Pai, né? Junto com o nosso Deus. E nessa conexão nós adentramos literalmente, né? Em Simchat Torah, a alegria da Torá. Ou seja, literalmente a partir do pôr do sol de hoje até o pôr do sol de amanhã, nós estamos em Simchat Torah. Aí novamente vem aquela questão, o 9º dia de Sukkot, devido ao costume e à tradição, certo? Devido à continuidade, à sequência, né, de Sukkot, o 8º dia Shemini Atzeret, o 9º dia Simchat Torah. Então, Shemini Atzeret e Simchat Torah, né, são, na realidade, um único dia festivo. Se festeja, né, realmente como um único dia na terra de Israel.
só fora da terra de Israel, onde todas as festas são observadas em 2 dias. Então, para vocês terem uma dimensão, né, até o pôr do sol de ontem, na terra de Israel, todo o povo judeu celebrou, né, até o pôr do sol de ontem, o 7º dia de Sukkot. Ao pôr do sol adentraram em Shemini Atzeret, o 8º dia, e Simchat Torá. Essa grande festividade que hoje, né, em todas as sinagogas do mundo inteiro, mas principalmente em Israel, né, é celebrado em volta da Bimá com os rolos de Torá, bem como também ali junto ao Kotel, o muro, onde realmente se contorna a Bimá, que é a mesa onde se coloca o rolo da Torá e faz as leituras da Torá, né? Pelo trágico acontecimento desta manhã, a ordem, né, das autoridades quanto à questão de segurança foi exatamente que todos fiquem em casa e somente as forças de defesa estejam nas ruas. Portanto, né, provavelmente não há esta festividade hoje no Kotel, no muro. Então vejam bem como o inimigo ele é cruel e traiçoeiro. Ele aproveita exatamente os dias sagrados para atacar de forma traiçoeira e cruel o povo judeu. Isso está bem conectado com Amaleque. Lembra Amaleque, logo que o povo passou o mar de juncos e atacou exatamente o povo que saiu do Egito, o povo judeu, pelas costas, a traição? Essa é uma característica dos descendentes de Amaleque. São traiçoeiros e cruéis. Por isso, o rigor da lei que seja aplicado corretamente, ok? Então, simplesmente hoje, em Israel, né, provavelmente essa festividade foi de forma trágica, foi cortada. Hoje não se celebra isto, né, de forma pública, como sempre é feito, devido à grave situação ali, ok? Então, nesse sentido, intensificam-se as preces, as orações, né? É um momento muito festivo, muito alegre. O inimigo quis transformar realmente esse dia de alegria em tristeza. Já há dezenas de mortes, se já não passou de centenas, certo? É difícil achar, né, com exceção do Holocausto, é difícil achar um dia, em poucas horas, onde dezenas de judeus são assassinados. Então, é um dia, assim, muito triste, infelizmente, muito triste. Um Shabat muito triste para o povo judeu e para os verdadeiros Bnei Noach. Então, amados, dentro desse aspecto aí, a relação entre as festas, né, de Shemini Atzeret e Sukkot é semelhante também àquela experimentada em Shavuot, né, a outorga da Torá, bem como também de Pessach, né. Então, a relação sobre isso, ou as explicações sobre isso, nós temos, segundo os nossos mestres, no âmbito da comemoração de Pessach, o povo de Israel foi libertado fisicamente e testemunhou os sinais e as maravilhas de Deus e as terríveis punições que o Eterno infligiu sobre Faraó e os egípcios, porque afligiram de forma cruel e traiçoeira o povo judeu. O povo de Israel acreditou no Eterno e no seu servo Moshe. Depois esperou durante 50 dias até que o temor do céu ficasse implantado firmemente nos corações de todos, para então entrar no pacto com a Torá e Deus, numa aliança marcada por trovões e relâmpagos, para que o temor a Deus perdurasse eternamente nos corações. É isso que aconteceu exatamente dentro do âmbito de Shavuot, a festa de Shavuot, a outorga da Torá no Monte Sinai, para mais de 3 milhões de judeus e outros milhares de misturas de povos que saíram junto com o povo judeu do Egito. No âmbito da comemoração de Sukkot, as almas dos israelitas são libertadas do Yetzer Hará, a inclinação para o mal.
Elas saem de Yom Kippur purificadas e limpas de pecados para aderirem a Deus e encontrarem refúgio sob as asas da fidelidade divina. Uma vez despertadas a alegria e a afeição por Deus, elas estendem imediatamente essa estima à Torá, aderindo a ela como um vínculo de amor e alegria, que não se enfraquece ao longo do ano inteiro, enquanto se ocupam com o seu estudo, o estudo da Torá. Esse pacto com a Torá não é acompanhado de trovões e relâmpagos, como aconteceu lá no Sinai, bem como também não é acompanhada de medo ou temor, mas sim de alegria, canções e danças, que foi tragicamente cortada no dia de hoje em Israel. É por isso que o povo de Israel celebra Simchat Torá e Shemini Atzeret, na terra de Israel, portanto, né? Pois Atzeret, posterior a Sukkot, ou seja, Shemini Atzeret, é como o Atzeret, posterior a Pesach, ou seja, Shavuot, né? O Atzeret após Pesach é Shavuot. Assim como o elemento essencial do primeiro Atzeret, Shavuot, portanto, foi o pacto com a Torá. Assim também esse outro Atzeret tem o pacto da Torá como elemento essencial. Por isso, né, Atzeret significa literalmente assembleia, a reunião da grande assembleia, ou seja, a reunião do povo judeu. Por quê? Porque na terra de Israel, Atzeret, a grande assembleia, ela acontece junto com Simchat Torá, a alegria da Torá. Por isso, né, no Monte Sinai vem Shavuot. Seguindo, aliás, Pesach, a saída do Egito. Pesach, na sequência de Pesach, tem Atzeret, a assembleia, que é Shavuot, a outorga da Torá, o pacto da aliança com a Torá. Depois de Sukkot, temos Atzeret, assembleia, junto com a alegria da Torá, onde é renovado esse pacto do Monte Sinai. Lá no Monte Sinai, o pacto foi feito com trovões, relâmpagos, medo e temor. Mas agora, depois de Shavuot, no Sinai, esta festividade ela tornou-se motivo de amor, alegria e danças, porque é a renovação do pacto, né, do Sinai. Por quê? Porque a essência de Shavuot, a essência de Pesach, a essência de Sukkot é exatamente o quê? Estudo da Torá. Esta é a essência, por isso que Simchat Torá, a alegria da Torá, é junto com Shemini Atzeret em Israel. Entendeu? É por causa dessa questão. Então, né, que seja, né, como diz o nosso Rebbe Menachem Mendel, isto é renovação. É como você estava doente e você recebeu a medicação adequada, o remédio correto, e você tomou o remédio com a orientação médica, seguiu direitinho a orientação médica e você foi restabelecido. Você foi curado, sarado, restabelecido, sem sequelas. E você voltou a ter uma saúde, como diz o outro, uma saúde de ferro. É isso que acontece no campo espiritual dentro desta realidade até aqui. O nosso remédio é a Torá. O nosso remédio é a obediência à vontade divina. O nosso remédio é as 7 leis de Noah e as suas ramificações. É vivermos a vontade divina, que nos restabelece, nos cura, nos sara, para um pronto restabelecimento sem sequelas, para que nós estejamos bem espiritualmente, felizes, alegres, dançando, se alegrando em Hashem, na sua palavra, e levando esta mesma alegria a tantos outros quanto possível, ok? Então, amados, dentro desse aspecto aqui, nós vamos ficando hoje, né? E amanhã nós teremos, então, a conclusão com a
54ª porção da Torá, que é Vezot Haberahar. Esta é a bênção, é a única porção da Torá que não é lida em Shabat. Ela é lida exatamente fora de Israel, né? Ela é lida exatamente no início do novo ciclo dos estudos de Torá. Ela finda o ciclo anterior e imediatamente inicia-se um novo ciclo, com o primeiro livro dos 5 livros da Torá, né? Que é conhecido popularmente como Gênesis, mas o seu nome original é Bereshit, ok? Então, aí amanhã estaremos concluindo esta realidade e estaremos iniciando, então, oficialmente um novo ciclo dos estudos de Torá, ok? Por isso, amados, vamos intensificar as nossas preces e as nossas orações em favor da terra prometida, do povo judeu que estão em Israel e para com os Bnei Israel nos 4 cantos da terra, bem como também aqueles que os Bnei Noach que estão aí no monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, né? Então, por isso, ao nosso Deus, né, que nós possamos cada vez mais estarmos honrando a Ele, né, amando a Deus, amando o povo judeu, amando os Bnei Noach, para que rapidamente possamos ver a revelação do justo Mashiach para acontecer a qualquer momento e a qualquer momento mesmo. Amém e amém. Shalom, Shabbatov, uma ótima passagem do 7º dia para os 6 dias comuns, para termos aí uma semana que nós possamos contemplar a vitória do nosso irmão mais velho, o povo judeu, em todo esse conflito. Shalom, shalom, até lá.